e daremos início agora ao segundo painel da noite, o painel Justiça Federal e Justiça Previdenciária. Expositor, Juiz Federal José Antônio Savares. Doutor em Direito da Seguridade Social pela Faculdade de Direito de São Paulo, USP, 2010. Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná, em 2002. Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 1991. Professor no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, mestrado e doutorado pela Univale Santa Catarina. Atualmente é juiz federal junto ao TRF 4ª Região, compondo a 3ª Turma Recursal do Paraná. Exerceu o cargo de secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário e Processual, previdenciário do IDS, Instituto Latino-Americano de Direito Social. Docente formador da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas: Direitos Fundamentais Sociais, Direito de Proteção Social, Seguridade Social, Judicialização de Políticas Públicas, Hermenêutica e Argumentação Jurídica. Bom, boa noite a todos. Dizer da minha alegria, querido amigo Fabrício, de ter recebido o seu convite para voltar a Ponta Grossa e participar de uma jornada da Escola da Magistratura Federal do Paraná, da nossa querida SMAF. Fica aqui meu agradecimento público por esse gentil convite, pela maneira carinhosa com que fez. Aqui aproveito para agradecer à professora Melissa, que concordou em vir comigo nessa jornada. De Curitiba viemos juntos para cá, colocando a conversa em dia. Querida amiga, é um prazer. Ao meu diretor da escola, vice agora, mas que estava em exercício, querido amigo André, querida colega Alessandra, uma saudação especial, professor Vicente, bom revê-lo. Fiquei feliz em ver os aplausos que o senhor recebeu quando veio à mesa. O critério não deve ter sido a beleza, não sei, né? Mas fiquei feliz. Professor Guilherme, uma satisfação revê-lo. O professor Guilherme lembrava que nos conhecemos aí há alguns anos atrás, vamos dizer alguns anos atrás, né, para não exagerar. Nessa mesma sala, Fabrício, nós, época que eu era juiz federal aqui em Ponta Grossa, estamos no longínquo ano de 2002, período de 2002 a 2004, nós estávamos aqui, era o Danilo também, nosso colega aqui à época, né? Fizemos algumas audiências acadêmicas nesse mesmo anfiteatro. Você recorda, Vicente? Fizemos aqui algumas audiências em matéria previdenciária para os alunos, né? Porque, enfim, eram muitos estagiários que iam às audiências, nós nos comportávamos, às vezes, tantos estagiários, e tivemos a iniciativa de trazer as audiências para cá. Então, foi uma experiência muito interessante, tanto para a justiça, que se dava a conhecer mais para a comunidade, quanto a participação do corpo discente, do corpo docente, daquela iniciativa. Me parece que foi muito proveitosa. Tenho muitas saudades aqui da cidade de Ponta Grossa, onde tive prazer enorme de estar aqui. Cumprimento os professores da casa que estão presentes, de maneira especial os servidores da escola. Está ali a Graziela, que nos assessora há tanto tempo, o Luiz, Alberto, que vocês não conhecem, que está sempre muito simples. Hoje está com um terno de segurança, assim, parece um segurança, com um terno preto. Tá bonito, viu, Luiz? É aquele terno de formatura esse, né? É a formatura da escola. Meu tema para a noite de hoje, instado pelo meu querido Fabrício, foi Justiça Federal e Justiça Previdenciária. Ou, por que ser um juiz federal? Justiça Federal. E, para ser um juiz federal previdenciário. Justiça Previdenciária. Então, por isso o tema da minha fala, juiz federal, ou Justiça Federal e Justiça Previdenciária. Eu vou dividir essa fala em duas etapas, como dá para perceber.
E cada etapa, por que ser um juiz federal, ou para ser um juiz federal previdenciário, cada etapa dividida em 3 estágios. Por que ser um juiz federal, ou justiça federal? Eu era, assim, um aluno da quarto ano da PUC, da turma diurno, não muito dedicado. Pensei da fala do amigo Fabrício, talvez um grande ensinamento da noite, que é a dedicação de longo prazo te conduz à excelência. Me parece esse um grande ensinamento, não é? A dedicação de longo prazo te conduz à excelência. E eu não era o mais dedicado mesmo, mas estagiava, meu pai era advogado, e fazia ali, tinha algumas aproximações em matéria processual, até que estávamos no ano de 90, e comecei a folhear. Naquela época nós folheávamos o Diário da Justiça para acompanhar a jurisprudência, porque senão você não tinha acesso. As publicações demoravam muito e não havia acesso pela internet. Então nós acompanhávamos, nós estagiários, profissionais, pelo Diário da Justiça da União, e ali tínhamos as emendas das decisões do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça. E no final desses Diários da Justiça, desses periódicos oficiais, havia lá algumas decisões da Justiça Federal, despachos, sentenças dos juízes federais. E me recordo que fiquei ali acompanhando e vi algumas demandas contra o Banco Central do Brasil. Estava no 4º ano de Direito, várias medidas liminares, defiro a liminar. Mas o que está acontecendo aqui? Eu não entendia muito aquilo, né? E percebia que se tratava de uma ordem de liberação de recursos. E aí eu compreendi o que é que estava em discussão. O que estava em discussão é que naquele período, em 1990, o famoso Plano Collor fez o que se chamava a retenção dos ativos financeiros, o congelamento, ou o bloqueio, ou o confisco dos ativos financeiros, independentemente de quanto você tinha numa conta bancária, numa conta poupança, num investimento, qualquer que fosse o banco, aquele que tivesse mais de, não sei quanto que nós poderíamos colocar hoje, Vicente, mais do que quanto, será que houve o congelamento? Deixava na conta bancária como se fosse o quê? Uns 10 mil reais. E assim, não sei se dava tudo isso para a pessoa. Talvez nem isso, André. 5 mil reais. É a época, né? Mas hoje eu estou dizendo, para tentar alguma coisa assim, sim. Mas hoje, como se fossem uns 5 mil reais, eram retirados da tua disponibilidade. Para um controle de inflação, para retirar o dinheiro da praça, o governo procedeu à retenção daqueles valores para começar a pagar em parcelas dali 1 ano e meio. E eu comecei a ver defiro a liminar, disse, olha que coisa fantástica. A Justiça Federal dizendo, e eu pensando que, para mim, aquilo era a última palavra que o governo tinha dito, e era uma medida provisória, depois virou lei, aquilo lá era inquestionável. No entanto, aquele ato arbitrário, invasivo da propriedade, que malbarateava um direito fundamental, era passível de censura pela Justiça, e pela Justiça Federal. E eu, quarto-anista de direito, duro, disse, vou começar a ficar com os olhos abertos para ver se há algum espaço para alguém precisa desse tipo de conhecimento. Não demorou para, na mesma semana, um tio meu, o Serjão, 2 metros por 2 metros, se ele ouve eu falar isso dele, está filmado, 2 metros por 1,80 m, chega chorando, naquela época com 35 anos, um pouco mais, dizendo, olha o que fizeram comigo, eu tinha aqui um dinheiro que estava separado para o tratamento médico, que era especializado do segundo filho dele, e chorando, porque desesperado e não tinha solução. O meu primo, ele é portador de fibrose cística, né? Assim como um sobrinho meu, esse meu sobrinho
com 3 dias de vida, passou pela primeira cirurgia no intestino, 3 dias de vida, e com 1 ano de idade havia passado por outras 2 cirurgias, para que perceba a sensibilidade do caso. E o meu tio desesperado, porque os recursos que ele necessitaria para fazer frente a essas demandas médicas e até viagem ao exterior, já contratada, e já não poderia mais fazer aquele tratamento para aquela criança. E aí eu disse, não, mas espera aí, aqui eu acho que nós vamos conseguir fazer, e tentei bolar, junto com os advogados do escritório, um mandado de segurança ou uma medida cautelar, que à época existia, enfim, uma medida judicial, com uma tutela de urgência, com pedido liminar. E esse foi meu primeiro contato com a Justiça Federal. A ideia de limite ao arbítrio. A ideia de que há uma alternativa à ilegalidade ou à inconstitucionalidade praticada pelo poder público. E aí fui, e me recordo de aguardar a liminar, me recordo de tentar conversar com o juiz à época, que eu via uma coisa muito distante, para mim algo inimaginável, um juiz federal. E, no entanto, sai a medida liminar e se consegue prover os recursos necessários para o tratamento médico daquele meu primo. E logo na sequência, outros casos extraordinários, outros casos sensíveis, diante desse mesmo impasse, o bloqueio dos ativos financeiros pelo Plano Collor e a resposta da Justiça Federal, competente que era para dar a ordem ao Banco Central, que era a autarquia federal, que teve o poder-dever, vamos colocar assim, de bloquear as contas e de só devolver esses valores, só iria devolver dali 1 ano e meio em parcelas de também, salvo engano, 18 meses ou coisa assim. Essa foi meu primeiro contato com a Justiça Federal. Havia ali um outro cliente do meu pai, em vias de ser decretada a sua falência, a falência da empresa, com dinheiro em conta para poder pagar, e não podia sacar o dinheiro, os recursos da empresa, para poder pagar os títulos que haviam sido encaminhados a protesto. E também conseguimos livrar a empresa do decreto de falência, de se inaugurar uma ação falimentar, por meio, de uma iniciativa de um quartanista de direito, que teve contato com a Justiça Federal, por meio do Diário da Justiça da União. Foram os meus primeiros, foi um retorno assim impressionante, porque imagine, quando você está no 4º ano de Direito, estagiário, 5º ano de Direito, hoje não tem tanto, mas naquela época, Vicente, Guilherme, não sei se é da tua época, Guilherme, mas o que davam para você era para você cobrar cheque. Vai cobrar esse cheque aqui. E você ia atrás daquele cheque sem fundo, tentando conseguir cobrança, porque era a maneira mais imediata de você ter uma contrapartida. E, no entanto, ali eu vi funcionar a justiça em primeiro lugar, colocando as coisas no lugar, colocando as coisas em ordem. E vi também que era uma maneira de eu me garantir por um bom tempo, um pé de meia. E na sequência, claro, fui mais motivado agora para a leitura do Diário da Justiça da União. E chego a uma segunda etapa, já não mais de apresentação da Justiça Federal, da força que há numa caneta de um juiz federal contra um abuso de um poder público. E comecei a perceber diversas orientações jurisprudenciais em matéria tributária. Nós vivíamos, na época, inúmeros pacotes de tributação, de tributos inconstitucionais. Professora Melissa, como tributarista que é, além de previdenciarista, nos conhecemos no mestrado, das mais brilhantes alunas do mestrado, colegas do mestrado, desde sempre. E ali comecei a perceber uma série de tributos inconstitucionais que a jurisprudência sinalizava para a sua inconstitucionalidade. E fui percebendo, então, a força da Justiça Federal também nessa perspectiva do direito tributário. E fui me aprofundando no estudo do direito previdenciário, ganhando gosto do direito tributário, fazendo amizade definitiva com a Justiça Federal. Mas olha, somente quem sofre injustiça
e sabe a indignação do que é o arbítrio, do que é uma decisão pura e simples, sabe a importância de um poder judiciário que lhe dê resposta em tempo oportuno. Consegui fazer ali algumas iniciais, André, com muita dificuldade, junto era um escritório de contabilidade que meu pai tinha, além do escritório de advocacia, várias pessoas jurídicas, várias empresas que eram, na verdade, credoras do poder público. Me recordo a época, hoje talvez não seja tão grande isso, mas o medo que se tinha de se litigar contra o poder público federal, não sei se ainda há hoje isso. Me lembro que eu tinha que ir, junto com os advogados, e mais eles, na verdade, porque eu era um moço, convencer o proprietário da empresa a ingressar na justiça sem medo de retaliação. Dizer, vocês não precisam ter medo de retaliação, nós estamos num outro mundo, não é o que vocês estão pensando. Me recordo, agora veja só que coisa, que coincidência, Guilherme. Não sei se foi na sua turma na Univale em 2003 que eu levei o professor Cláudio Pinheiro para dar uma palestra. Auditor fiscal, falar sobre créditos tributários em matéria previdenciária. E era uma turma de contadores, mestrado profissionalizante de contadores e advogados. E eu ainda naquela época, já juiz federal, isso mais recentemente, me recordo de ter feito uma pergunta para o professor Cláudio Pinheiro. Estavam ali contadores, advogados, que tinham a mesma cultura de medo de demandar o poder público, de entrar contra a União Federal, porque eles poderiam sofrer uma retaliação do tipo, agora você veio contra mim, eu vou mandar um fiscal na tua empresa, e vou fazer uma devassa na tua empresa. E eu estava sentado mais ou menos aqui onde você está, o professor Cláudio Pinheiro aqui, eu aqui, os alunos um pouquinho mais atrás ali, e era a fase de pergunta, e o professor Cláudio, eu gostaria aqui até de desmistificar, olha a palestra da professora Melissa, mitos e realidades, né? O que é mito e o que é realidade? Eu queria que falasse sobre o mito de que quando se litiga contra, querendo estimular, não é? Encorajar, queria que você falasse sobre essa ideia equivocada que há essa retaliação, e me recordo do constrangimento do professor Cláudio Pinheiro quando eu fiz essa pergunta. Ele, auditor. Constrangimento em responder e dizer, quase que ele falou assim, pior que tem, né? Mas não falou assim, o pior que tem, mas só a cara dele me deixou sem jeito e disse, vamos mudar de assunto, porque eu queria encorajar e vai acabar dando o resultado adverso, contrário do que eu desejado. E quando o professor Cláudio fez aquela resposta, eu me recordei de uma ação judicial que eu ingressei, quintonista de direito, ou recém-saído da faculdade, bem amigo do direito tributário, era uma questão contábil, de balancete e tal, não me recordo bem agora. Entrei com a medida cautelar para uma empresa que se chamava Indústria e Comércio de Roupas Mary Pop. E tudo bem, isso foi, sei lá, em fevereiro. Medida liminar conseguida para a Indústria e Comércio de Roupas Mary Pop. Pois bem, 3 meses depois, fiscalização na Indústria e Comércio de Roupas Mary Pop. 6 meses ou 9 meses depois, fechada definitivamente Indústria e Comércio de Roupas Mary Pop. Mas lá ainda, naquela época, eu era convencido de que aquilo foi uma coincidência. Até para poder dormir, que a culpa não foi minha, não fui eu que quebrei a Mary Pop. E, no entanto, quando eu fiz aquela pergunta para o professor Cláudio, e ele não me respondeu, eu disse, eu quebrei a Mary Pop. Eu quebrei, fiquei aqui assim, não sabia o que responder. Importância da justiça, importância de vermos o poder público não numa relação de poder, onde o cidadão está embaixo e o governo está em cima, mas uma relação entre iguais, debaixo de um Estado democrático constitucional. Bem, esse foi o segundo momento. E aí veio o terceiro momento com a Justiça Federal, pós-Mary Pop. Já não mais no campo de direito tributário, onde eu também atuava, mas essa experiência no direito aduaneiro. Já não era mais uma questão contra o Banco Central, já não era mais questão de tributos federais, mas era uma questão aduaneira. Se tratava de uma questão sensível. Em 1995,
em 1995, veio uma onda de carros importados para o Brasil. Porque houve ainda ali, sob o influxo das medidas de Collor, uma abertura comercial e a taxa, o imposto de importação de veículos era impagável, caiu para 20%, então muitos se animaram a comprar por conta própria no exterior. Várias empresas importadoras de veículos, enfim, inundaram o Brasil. Pequenas empresas, não apenas as montadoras. O Supremo Tribunal Federal, na fala do ministro Sepúlveda Pertence, falou que, naquela época, a classe média estava embriagada com o acesso aos produtos importados. Falou mesmo de farra da classe média, Sua Excelência, num julgado da Suprema Corte, sobre um ponto que falo agora. Se tratava do seguinte problema jurídico: muitos se lançaram no exterior para fazer, então, aquisição de produtos diversos, não apenas carros, mas eletrodomésticos, etc, etc. Cuidando que o imposto seria de 20%. E, no entanto, houve um aumento do imposto de 20% para 32%. Isso dificulta o planejamento tributário de quem quer que seja. Mas a mesma medida que aumentou de 32%, por quê? Porque quando eu compro o produto no exterior, eu já calculo o que eu vou pagar aqui. E tinham muitos bens, carros vindo dos navios para chegar aqui, e quando estava para ser desembaraçado esses produtos, se cobraria então um imposto de 32%. Só que o mesmo ato infralegal, porque se trata de um tributo extrafiscal que pode ser alterado sem amparo em lei, apenas por um ato infralegal, um decreto, esse mesmo decreto disse: não, mas nós vamos reduzir novamente o imposto de importação gradualmente. Então havia a ideia de que os negócios persistiriam. E então, continuou, nós advogávamos para algumas empresas importadoras, e ali, no entanto, muitos, quando se lançaram a compra no exterior, calculando já com 32% ou 20%, foram surpreendidos com um aumento extraordinário aos 47 minutos do segundo tempo, para 70% o imposto de importação. Os carros já haviam sido adquiridos no exterior há 60, 90, 120 dias, estavam no navio, estavam para ser despachados no dia seguinte, e o importador era surpreendido com um imposto impagável para muitos. Muitos carros ficaram nos portos, mas falo aqui no nosso Porto Paranaguá, e não foram jamais recuperados. E aí se ingressou com uma ação judicial, dizendo: não, mas a ideia de uma proteção da confiança, uma ideia de segurança jurídica. Quando houve a compra no exterior, o imposto de importação era de 20%. Todo o cálculo do empresariado foi feito com base naquela sinalização. E a resposta judicial de início foi boa. Não poucas medidas liminares ou ordens provisórias nós conseguimos para continuar pagando, ou que fossem liberados os carros, os produtos, com uma alíquota menor de 20%. No entanto, a jurisprudência que prevaleceu foi no sentido de que não importa se você sonhou, se acreditou, ou quanto estava o imposto de importação, a alíquota do imposto de importação, quando você adquiriu o bem no exterior. O fato gerador do imposto de importação é o desembaraço aduaneiro. E a alíquota do imposto de importação é definida quando da ocorrência do fato gerador. Então, quando do desembaraço aduaneiro, é que eu vou verificar se vai ser 20%, se vai ser 32% ou se vai ser 70%. Meus caros, nós tivemos uma quebradeira no Brasil por conta disso. E eu, advogado novinho, 3 anos de formado, tendo que falar aos meus clientes porque é que aquela liminar que conseguimos tinha sido revogada. Tamanha insegurança jurídica no direito tributário, como também no direito processual. Eu estava desacorçoado, 2 anos de advogado, na sala de espera do escritório do meu pai, abro a Gazeta do Povo, e vejo ali
André, vejo ali anúncio que eu jamais tinha visto e jamais tinha pensado. Estava ali divulgado, edital aberto, inscrições abertas para concurso para provimento de cargo de juiz federal substituto da 4ª região. Queridos, me deu um frio na barriga. Eu disse, vou entrar e vou fazer esse concurso. Jamais tinha pensado, senhor juiz. Muitos de vocês talvez guardem esse sonho. Mas tudo aquilo, todo aquele contato com a Justiça Federal, toda aquela aproximação da efetividade da Justiça Federal, da sua importância, mas por outro lado, as imperfeições da jurisprudência, as imperfeições do Poder Judiciário, foram que me provocaram a fazer o concurso. Não pensei em FUNPRESP, não pensei em RGPS, mas também pensei assim, bom, eu estou aqui com, à época, 27 aninhos, com 44 anos de idade eu me aposento. Porque eu tinha 14 anos de recolhimento já, Vicente, e que com 44 anos de idade eu me aposentaria integral e etc, etc. 44 aninhos, estaria aposentado. Bom, na sequência, veio a emenda 2098, que estabeleceu a idade mínima no regime próprio. Hoje nós não temos a idade mínima no regime geral da Previdência Social, que vulgo, via de regra, é a Previdência dos Trabalhadores da Iniciativa Privada, bem de maneira subsidiária isso. E no regime próprio, sim, nós temos uma idade mínima de, na regra transitória, 53 anos, que eu estou hoje. 53 anos. Fui apanhado por essa emenda constitucional. Então, de 44 anos, por uma emenda, pulou para 53 anos de idade para eu me aposentar. Não que eu esteja preocupado com isso. Agora eu estou com 49 aninhos. E a emenda constitucional que estava aí, a regra transitória, dizia, só tem regra transitória para quem tiver 50 anos de idade. E eu com 49 anos de idade, com 34 anos de contribuição, ia ficar fora da regra transitória. Agora não sei se vai ter a emenda, embora já tenha sido flexibilizada a regra transitória. Uma vez mais, a ideia da insegurança jurídica. Mas, enfim, fiz o tal do concurso e disse, mas meu Deus, eu não sei nada de direito previdenciário. Eu não sei nada e cai direito previdenciário para ser juiz federal. E era isso que eu queria ser. Eu disse, bom, vai assim. E me recordo que estudava e sonhava ser um juiz federal decidindo questões tributárias, questões aduaneiras. E não sabia de direito previdenciário. Algumas ações, durante o estudo, eu continuava divulgando, algumas ações previdenciárias, as pessoas me buscavam ali. E olha, isso aqui o senhor pode entrar com essa ação revisional, você pode entrar aqui. Eu dizia, olha, eu indicava para as pessoas porque eu tinha aversão ao direito previdenciário, tinha a ideia de uma disciplina, uma área do direito impenetrável, sucessão de leis, uma confusão, decretos, etc. Eu tinha assim, era refratário à ideia, não tive na faculdade. Bom, vamos lá sem previdenciário, para que tenha uma ideia do desespero do cidadão. O direito previdenciário eu estudei para o concurso por um livro que se chamava, foi reeditado recentemente, Perguntas e Respostas da Previdência Social. É a confissão de que a pessoa está desesperada, né? Perguntas e respostas da Previdência Social. Tipo, é um resumaço para você poder ter alguma coisa. Era produzido por Floriceno Paixão. Saudoso Floriceno Paixão. Este que é. Na segunda prova dissertativa, passei na prova objetiva. Primeira que era assim, aquela que era mais difícil ali, para quem está se aproximando, eram 4 mil candidatos, se classificavam os 120 melhores. Eu não esperava, porque eu estudei pouco mais de 4 meses para aquilo. E, no entanto, passei a primeira fase. Parece o Atlético na Libertadores. Consegui passar pela pré-Libertadores. Passou pela primeira, nos pênaltis, mas fui indo. Eu estava ali na rabeira, mas fui indo. Na segunda prova, olha a ironia, cai a seguinte pergunta. Qual é a disserte? Disserte é para matar, né? Disserte sobre a diferença, você que sabe que estão passando por isso, né? Acabaram agora as provas, né? Disserte sobre, vamos começar? Disserte sobre
a diferença entre Seguridade Social e Previdência Social. A professora Melissa falou isso aqui rapidamente. Ela falou do artigo 194, eu não sabia nada. Mas eu fui lá para a Constituição Federal, que a partir do artigo 193 fala da ordem social, e fui ver, conferir que no artigo 194 fala da Seguridade Social. E lá dizia, Seguridade Social consiste num conjunto integrado de ações, de iniciativa do poder público e da sociedade, relativos ao direito, para atender os direitos relativos à previdência social, à assistência social e à saúde. Então, Seguridade Social compreendia a saúde, assistência e previdência. E o que eu vou dissertar? Porque tudo que eu sabia era aquilo. E daí, como vocês sabem bem, eu fazia assim, a Seguridade Social não se confunde com a Previdência Social, porque ela é maior que a Previdência Social, porque ela abrange a Previdência, a assistência e a saúde. Por outro lado, a Previdência Social é menor do que a Seguridade Social, porque ela faz parte da Seguridade. Eu fui no enrolandos ali, umas 15 linhas que dava dó de mim. A nota de corte eliminatória daquela prova dissertativa era 5. O examinador me deu ali, querido André, 5,05. E disse, vai Atlético para a Libertadores. E eu fui para adelante. E fui para a prova oral. Com todo esse conhecimento de direito previdenciário. Me recordo que na prova oral, eu não sei se estava indo bem ou mal, Fabrício, e a época o desembargador Volkmer de Castilho chegou e perguntava, indagando sobre direito previdenciário para mim, tinham várias questões difíceis, não é? Ele fez poucas e disse assim, olha só, Vicente, quais são os beneficiários da Previdência Social? Pô, e tem lá, tinha um dispositivo que era bem claro, dizia assim, ó, são segurados, aqueles que trabalham ou que contribuem para a Previdência Social, e os seus dependentes, são essas as espécies de beneficiários, de quem pode ser titular de um benefício da Previdência Social. E ele me fez uma pergunta tão básica, quem são os beneficiários da Previdência Social? Que eu gaguejei para responder, eu disse, não, deve ter uma pegada que eu não sei o que ele quer. Se são segurados e dependentes. E faz aquela cara de entendido para dizer que sabe o que está falando, né? Porque na prova oral você tem que mostrar firmeza e tal. Enfim, essa foi a história da minha conquista, embora tivesse outras que o Luiz está cansado de ouvir, né? Do concurso, mas é o meu trato com o direito previdenciário. Eu disse assim, agora passei. Eu passei num concurso para juiz federal, vou poder colocar em prática o ideal que eu tenho. Vou poder ser parte de um corpo de autoridades que estão ali para honrar a Constituição, para frear arbítrios, para colocar em pé de igualdade cidadão-estado, para valorizar a cidadania e olhar o pobre. Qual é essa ideia? Tentar contribuir para isso. E, no entanto, pela minha colocação no concurso, 16º colocado, a última vaga que tinha em Curitiba, eu nascido e criado em Curitiba, era uma vara especializada em matéria previdenciária. Eu louco para ser um juiz federal, já imaginava meu cartãozinho assim, juiz federal, já me imaginava concedendo aquelas liminares que eu acompanhava pelo Diário da Justiça da União, era o ator agora. Interessante isso. Eu não tinha nada mais do que vocês que estão aqui, quartonistas, talvez alguns de vocês, aliás, certamente alguns de vocês mais dedicados que eu à época. E também não era meu sonho. Passou a ser. E então, sou recebido no meu primeiro dia na vara federal, pela diretora de secretaria, com um terno novo, minha gravata nova. Chego ali, aqui é o seu gabinete, senhor. E como é que nós vamos chamar? Doutor José Antônio, doutor Savares? Não pode me chamar de Savares. Então ficou desde então Savares. E ali, eu numa vara previdenciária, sem muito saber o que fazer, participando do mutirão que o tribunal deu à época, de 700 processos em matéria previdenciária, por onde vou começar? Eu
está gravado isso, mas eu adorava quando era extinção sem o julgamento do mérito, por alguma preliminar, porque daí eu não precisava dominar aquela matéria confusa, que processo eu entendo, e era mais rapidinha a sentença também. E me lembro do primeiro dia, chega ali meu oficial de gabinete, e não sei se para me testar, e começa com previdenciareis, que era tudo que eu temia. E ela diz assim: doutor, aqui tem um pedido de tutela antecipada, eu não sei qual é o seu entendimento. E assim, vocês estão rindo, é como se eu tivesse algum entendimento. E ela diz assim: o senhor entende que a RMI tem que ser fixada até a DIB ou vai retroagir lá na DER? Disse: meu Deus, eu fiquei silencioso como vocês. O que é DIB? O que é DER? O que é essa RMI? Mas eu olhei para ela e falei assim: deixa separado aqui, porque eu gosto de fazer os meus modelos. E deixei aqui, naquela época o processo era físico, e fui atrás da professora Cláudia Cristofani, que era juíza titular à época, uma excelente professora, meu querido Vicente, para saber o que era a DIB, que é a data do início do benefício. A RMI, que era renda mensal inicial. A DER, que era a data da entrada do requerimento. Tudo isso, né? Mas tudo isso aqui, essa primeira etapa é justiça federal. Até aqui é porque ser um juiz federal. E a segunda parte é para ser um juiz federal previdenciário. Ou a segunda parte da fala, a justiça previdenciária. Queridos, não demorou para se desfazer aquela impressão que eu tinha. Porque, além das histórias que narrou aqui a professora Melissa, outras tantas eu vivenciei como julgador. Me recordo da minha primeira audiência, entrando, suando frio na mão, inseguro, será que eu vou conduzir essa audiência com a segurança necessária? Me lembro da primeira oração para entrar em audiência. Me recordo de que fomos inundados ali na vara previdenciária por, 100, 200 ações, em que a pessoa estava lá aposentadinha, aposentadoria rural por idade. Ele tinha que comprovar que era trabalhador rural. Se exigia algum documento, uma prova material, algum documento que ele era trabalhador rural e testemunhas. E o INSS concedeu milhares de aposentadorias rurais por idade, ou aposentadoria rural por idade, na redação originária da Lei 8.213. E bem na época que eu ingressei, havia aquele programa de revisão permanente que a Lei 9.032/95 trouxe. E muitos benefícios que foram concedidos em desacordo com a nova lei, mas que estavam amparados na redação originária, foram cancelados. Sim, o velhinho ia lá no posto para receber o seu salário mínimo do mês e não havia salário mínimo. Dirija-se a uma agência do INSS. Olha o que está acontecendo. Daí ia na agência do INSS. E aí o INSS lhe fazia uma entrevista ele sem saber o que estava acontecendo, pedia alguns documentos que ele não tinha, porque não eram exigíveis, quando da concessão do benefício, e caçavam a sua aposentadoria. Suspendiam o benefício, sem direito de defesa, e cancelavam o benefício, aplicando critérios novos, não vigentes quando da concessão do benefício. Violação do devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. Uma súmula antiga do extinto Tribunal Federal de Recursos dizia: não se pode suspender benefício previdenciário por suspeita de fraude, por mera suspeita de fraude. Só se pode suspender ou então cancelar quando resguardado o direito de defesa, oportunizado o contraditório, assegurado o devido processo. E ali então, o meu primeiro para ser um juiz federal previdenciário, deve-se olhar para a ordem jurídica, deve-se respeitar a lei, deve-se olhar para a lei, deve-se olhar para a ordem jurídica, e tanto
quanto possível, desde lentes constitucionais. Primeiro, então, pressuposto da justiça previdenciária, deve-se olhar para a lei, deve-se fazer respeitar a lei. E então, passou o tempo, e aquele juiz federal substituto, que era em Curitiba no início da carreira, é promovido e segue depois a Guarapuava, 99 a 2002, antes de eu vir para Ponta Grossa. E ali eu sou apresentado a um segundo pressuposto para ser juiz federal previdenciário. Tratava-se de uma ação de restabelecimento de pensão por morte. Restabelecimento, isto é, a pessoa era titular de pensão por morte, tinha uma pensão por morte e foi cessada ou cancelada pelo INSS. E buscava em juízo o restabelecimento daquele benefício. Se tratava ali de uma senhora de 54 anos de idade. Vou para a audiência e digo, o que aconteceu aqui para que, antes da audiência, o que aconteceu para que eu tenha aqui um restabelecimento? Ela era viúva do segurado. Por que o INSS cassou essa pensão por morte? E aí fui ver que a época do óbito e a disciplina da pensão por morte é regida pela lei do óbito, a lei vigente à época do óbito. Ela teve o benefício concedido antes de 88, antes da Constituição de 88. E sob a égide da legislação anterior, que dizia: a mulher tem direito à pensão por morte viúva, o homem só se for inválido. Percebem a diferença de tratamento? E dizia mais a legislação: se a mulher casar de novo, perde a pensão por morte. Era assim a legislação previdenciária, de maneira expressa. E alguns regimes próprios trazem a mesma disposição hoje. E o que ela fez? Ela casou de novo. E o INSS cassou o benefício, nos termos da lei. E então eu vou para a audiência. E entro lá e tomo o depoimento pessoal daquela senhora de 54 anos de idade, judiada da vida, de cor negra, de cabelos já negros, mas já com 54 anos, com alguns cabelos brancos, abatida. E ela dizia: viuvei, casei de novo, o marido dela não trabalhava, para não dizer que não trabalhava, ele era autônomo, quer dizer, não tinha uma profissão definida, era alcoólatra, gastava o dinheiro dela, da pensão, nisso, batia nela e fez ela perder a pensão por morte. Tudo de bom, né? Meninas, temos que prestar atenção com quem a gente casa. Não podia mulher casar de novo porque perdia o benefício. Por que é que a lei trazia essa disposição? Porque partia do pressuposto de que, se a mulher casou de novo, ela não mais precisa da Previdência Social, porque antes era sustentada pelo marido falecido. Depois pela Previdência. Casou de novo, o novo marido passa a sustentá-la. Pois bem, a lei, o texto legal dizia algo. Partia de um pressuposto, de algo geral, de uma premissa, que não se concretizou no caso concreto. O caso concreto desmentia a presunção legal. O caso concreto não tinha nada a ver com o que a lei previa. Ao contrário, ela teve uma piora na sua condição socioeconômica com aquele casamento. E eu saí da sala de audiência e disse: não é justo isso. Vou ver como é que se resolve isso. E tentar manter, restabelecer essa pensão por morte. Mas eu olhava e o texto legal dizia: casou de novo, cessa a pensão, se A, então B. Subsunção, não é? Pois aqui vai o segundo pressuposto para ser um juiz federal previdenciário. Se o primeiro é: olhe a lei, o segundo é: entenda que a lei não diz tudo. Entenda que a lei, quando tocar alguns casos imperfeitos, esses casos com exigências de justiça, exigirão equidade, exigirão flexibilização dos requisitos legais.
E eu fui pesquisar a jurisprudência, e o extinto Tribunal Federal de Recursos, para minha tranquilidade, tinha já súmula à época, dizendo que não se deve cessar a pensão por morte se do novo casamento não resultar melhoria socioeconômica para a viúva. Percebam? Enquanto a lei dizia de maneira geral, casou, perdeu a pensão, a jurisprudência sumulada do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dava a última palavra em matéria infraconstitucional, pode-se dizer, algo análogo ao Superior Tribunal de Justiça, dizia, não se deve cessar a pensão se desse novo casamento não resultar uma melhoria socioeconômica. A circunstância de fato que está na ratio legis, que está na razão de ser daquela disposição legal. E aí apliquei. Vejam, depois eu fiquei pensando, Fabrício, é que não era tão incomum aquele negócio de casar e não melhorar na vida, né? Porque até súmula tinha. Se até súmula tinha, é porque muitas haviam incorrido naquele... Meninas, vejam, mas agora súmula. Segundo o pressuposto da justiça previdenciária, então, compreender que a lei não diz tudo. A lei não esgota as possibilidades do direito. Que a aplicação do direito, no caso, queridos, talvez gravem isso, talvez só da palestra, que a aplicação do direito, no caso, não é uma pura reprodução do texto legal, mas um equilíbrio, uma ponderação entre a imposição normativa, ou o que diz o texto, com as exigências de justiça do caso concreto. A combinação do texto com os fatos e a norma para o caso como um produto do intérprete na aplicação do direito. É ali que o direito se realiza. Olha, nós poderíamos passar aqui alguns dias, se outra vez for convidado. Poderei falar só sobre hipóteses jurisprudenciais ou casos jurisprudenciais, precedentes que bem demonstram esse romance da jurisprudência previdenciária com a justiça. Porque mais importante talvez do que entender que a lei deve ser respeitada em matéria previdenciária, em se tratando de direitos sociais, é saber que a lei não diz tudo, que a lei tem que ser combinada com o caso e mediada pela equidade. Mas talvez olhar para a lei e entender que a lei deva ser aplicada em face do caso, com a justa medida, tem ainda um terceiro pressuposto da justiça previdenciária. E este caso é mais recente. Faço eu uma outra audiência em Curitiba já, no Juizado Especial Federal em Curitiba, e chega até mim uma minuta da assessoria, uma minuta num processo, entre aspas, simples. Por que simples? Porque se tratava de um carpinteiro com 50 anos de idade, que estava em gozo de um auxílio-doença, porque estava incapacitado com problema lombar, e deixou de trabalhar por problemas de saúde, e o INSS lhe concedeu um auxílio-doença. Só que na sequência o INSS disse, agora você pode voltar ao trabalho. Cessou o benefício. E ele não se sentia em condições, ainda sentia dor. A empresa não lhe impediu de voltar, mas ele não sentiu em mínima condição de voltar. E buscou então em juízo o restabelecimento do benefício previdenciário. Uma ação de restabelecimento de auxílio-doença contra essa autarquia federal, o Instituto Nacional do Seguro Social. E para mim vem uma minuta, fácil, digo, para proferir a decisão, porque a perícia médica foi produzida por um médico especialista, ortopedista, dizia que ele havia recuperado a sua capacidade para o trabalho. E aí, não havia da parte autora uma impugnação ao laudo. Não houve nenhuma impugnação. E eu poderia ter assinado aquela decisão daquele jeito. Se não tivesse sido traumatizado num caso de carpinteiro,
6 meses antes, 1 ano antes, realizando uma sessão de julgamento na turma recursal, 3 julgadores na turma recursal, presidente da turma, os 2 outros componentes, eu era o relator aqui onde está a doutora Melissa, e eu era o relator do processo, de um processo ainda mais simples, porque naquele processo primeiro, justiça gratuita, sem advogado, o perito não disse sequer que havia uma outra patologia. Colocou queixa-se de dor nas costas. Alega aguardar cirurgia no SUS há 4 anos. Todos os exames físicos feitos, não tem nada. Impugnação pericial? Não, impugnação ao laudo pericial não teve, nem advogado tinha. Nos juizados, é possível que a demanda seja proposta pela própria parte. Não necessariamente por advogado nos juizados especiais. Vejam o custo que a questão também pode oferecer. Ela traz esse tipo de dificuldade. E aí se nomeou um advogado para que recorresse em favor daquele segurado. E o advogado interpôs o recurso sem conversar com ele. Um recurso meio genérico, que não tinha como acolher aquele recurso. Um caso simples para mim. E o meu voto, que eu ia proferir, ali onde está a doutora Melissa, era nego o provimento ao recurso. Só que foram feitas ali as sustentações orais, e depois das sustentações orais na sessão, nós, eventualmente, há algum pedido de preferência, quando o advogado está ali, ou o próprio interessado, a parte, e solicita que seja divulgado o resultado do seu recurso ali. E havia um pedido de preferência justamente nesse caso. O autor estava ali, carpinteiro, 50 e tantos anos de idade. E aí então eu vejo o voto, esse caso aqui, nego o provimento, vou falar para ele, cadê fulano de tal? Estava lá, onde é que está? Você, jovem de cinza? Aí mais ou menos, estava no finalzinho ali da sala de sustentação oral, e a mãe dele do lado. E aí, você pode se aproximar, que eu vou lhe explicar a decisão, eu queria explicar para ele, para não ir só com um não. E daí, quando ele se aproxima, ele vem se arrastando, sendo segurado, apoiando-se na mãe idosa para chegar. Ele tinha recém conseguido passar pela cirurgia do SUS que há 4 anos aguardava. E aí, quando eu vejo aqui, como é que eu vou dizer para ele que ele pode trabalhar? Fiquei pensando assim, né? Como é que eu posso dizer que ele não tem nada? Né? Veja que nós estamos escapando de um tremendo erro judiciário. E aí nós temos médicos peritos ali mesmo no prédio da justiça, na sede da justiça, e solicitei a um que viesse e fizesse um exame para saber. E eu me recordo que nós continuamos a sessão de julgamento, e o médico perito pegou na porta ali à distância, assim, e fez assim com a mão. Tipo, mais nada, invalidez. Nós pegamos, pedi para ele juntar um novo laudo, abrimos vista ao INSS para que se manifestasse, contraditório, e foi dado provimento àquele recurso. Aquilo me traumatizou. Eu estava diante de um erro judiciário. E depois de 1 ano, veio uma minuta para mim de um caso muito parecido. Carpinteiro igual, 50 anos de idade igual, problema ortopédico igual. E eu disse, não posso assinar isso aqui. Vou. E o laudo médico do perito não estava assim. Havia uma outra questão que eu queria que ele me explicasse. Marquei uma audiência nos juizados para a tomada de depoimento pessoal do autor e para esclarecimento do perito em audiência. Perita em audiência. Ortopedista. E ali toma o depoimento pessoal dele. E ele, pude perceber, machista, chorava na minha frente, mais uma vez aqui então, no lugar do depoimento pessoal, chorava na minha frente, com bigode. Você cortou o bigode, né, Vicente? Bigode, machista, sofrendo porque estava dependendo da esposa, que era empregada doméstica. Ele era o provedor da casa e agora dependia de um salário mínimo da esposa para o sustento do casal. Eles moravam num bolsão de pobreza ali perto de Curitiba, Adrianópolis, e tiveram que mudar ainda de casa porque as despesas estavam muito altas e diminuíram para uma casa pior ainda, porque ele não tinha condições de voltar. E aí então, tomei depoimento pessoal dele, a perita fez um novo exame ali. Olha, se tem coisa difícil na vida, eu não sei
Eu não sei quantas vezes eu vi, talvez conte nos dedos, um perito judicial voltar atrás em esclarecimentos periciais. Pode perguntar o que for, mantenha a conclusão. E perita, então, aí que não vai voltar atrás. E ela, não vou mandar, eles têm capacidade. E me recordo que ele chegou para mim uma época, um momento do depoimento pessoal, Fabrício falou assim, e eu querendo saber, né, da realidade e tal, por que não voltou, enfim, o procurador do INSS fez algumas perguntas, algo assim, e ele chegou para mim uma hora assim, brabo que estava, exprimido, constrangido, se sentindo talvez mal ali, naquela situação opressiva para ele, né, estressante, e olhou para mim e disse assim, eu sei que você não se importa, chorando. E disse, pô, não me importa, eu estou aqui traumatizado, não é? Querendo descobrir o que se passa, tentando entender, buscando que a perita me esclareça alguma coisa, para que eu chegue a uma decisão mais justa possível, ninguém está livre de errar, mas tentar se aproximar do certo. E eu já tinha um norte que eu não iria sentenciar ali, que eu ia determinar a realização de outra perícia. Por quê? Porque eu estava convencido pelas circunstâncias todas de que ele estava incapaz ainda. Mas era necessário um esforço argumentativo grande meu para me desvincular do laudo pericial, o juiz não está distrito ao laudo pericial. Mas era possível que a minha decisão fosse reformada em segunda instância. Era possível que fosse reformada, porque o perito disse isso, o que o juiz tem que dizer o contrário? Não tem outros elementos maiores ali no processo. Então eu disse, não, mas dessa vez eu não vou nomear um perito médico ortopedista de minha estrita confiança. Nomeei o perito. E bom, estou lá, eu trabalhando no inverno, um frio danado, julho talvez. Chega a minuta, segunda minuta. Disse, bom, agora, o que se trata aqui? Aquele caso, ataque, minuta, improcedência. Com base o quê? 2 perícias disseram que ele está capaz para o trabalho. Eu olhei lá, a primeira perícia, então, dizia que ele estava capaz, e a segunda perícia, que eu pensei que ia me salvar, entre aspas, reafirmava a condição de capacidade para o trabalho. Disse, bom, agora eu tinha um trabalho que era me desvincular de uma perícia, e agora eu tenho 2 perícias para me desvincular, né? Eu tinha convicção. Meditei de novo, e ali peguei. Mas, Guilherme, pense num dia frio. Estava frio. E eu peguei, tirei aquela minuta de improcedência, e disse, uma perícia não diz tudo. E 2 perícias também não dizem tudo. Porque a ciência médica, por vezes, é fria. Fria como essa cidade de Curitiba, porque estava muito frio. E este magistrado, presente em audiência, reunindo os elementos, atestados, o fato dele ter um contrato de trabalho em aberto e não ter voltado, a circunstância de diminuição da renda, a sua imposição como provedor, sofrendo o que estava, coloquei tudo aquilo ali na sentença. E bom, concedi o benefício, tutela de urgência, determinei a concessão do benefício em 45 dias, em 20 dias. E aí, foi um dos últimos das minhas últimas decisões ali nos juizados, porque depois houve a composição permanente das turmas recursais, e daí eu fui para a turma recursal. Então saí da vara, e depois de uns 3 meses, me procura pelo sistema interno de comunicação ali uma assessora, e diz, doutor Savary, o senhor se lembra daquele processo das 2 perícias lá, que o senhor colocou? Assim, lembro, reformaram, né? Pensei, porque como, né? Ele disse, não. O procurador federal do INSS abriu mão do prazo recursal e concordou com a sua decisão. Ele, que estava presente em audiência, convencido que estava também, de que se a lei não diz tudo, também a ciência médica não diz tudo, ainda é preciso um juiz para se julgar. Um juiz que vá além de reproduzir a lei, um juiz que vá além do que reproduzir laudos médicos periciais. É por isso que se precisa um juiz federal previdenciário. E daí então, meus caros, deixo aqui minha terceira pressuposição, meu terceiro pressuposto para se ser um juiz federal previdenciário.
saber que a lei deve ser respeitada, compreender que a lei não diz tudo, mas talvez mais importante do que isso, saber que é preciso olhar o semelhante, é preciso olhar para o homem como o homem que é. E aqui reproduzo fala da professora Melissa. É preciso olhar, não mais agora como objeto do advogado, mas como apenas um processo a mais para ser julgado. Não se trata de um processo a mais, mas sim de um desafio a mais, dar ao semelhante a justiça que ele veio buscar. E esse é o desafio da Justiça Federal, e esse é o terceiro pressuposto para se ser um juiz federal previdenciário. Deixo vocês com essa fala, e aqui uma palavra de ânimo então, já que as provas começam, é isso? Começam as provas. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, guarda bem, talvez sirva para essa prova, mas se não der certo para essa prova, dá para a final, alguma coisa assim. Diz assim, depois procura bem onde é que está lá a direção, porque eu não vou me lembrar. Mas talvez sirva na continuidade das tuas opções. Primeiro, saber que você pode se sentir menor do que o que está do lado, mas não significa que você vai ficar atrás dele. Segundo, que não se trata de uma competição, não quero dizer que com isso que se trata de uma competição, quero dizer que você olhe para aquilo que você pode ser, mais do que você é. E o versículo bíblico diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no desafio, na angústia, a tua força será pequena. Nós podemos ser pequenos, mas levantemos a testa, porque para vocês, principalmente jovens, tem desafios grandes e caminhos abertos e colocados a vocês. Não se mostrem frouxo, porque são fortes. Muito obrigado. Obrigado, querido. Agora vocês entenderam o que eu falei no começo? Que a noite seria ótima, que valeria muito a pena. Eu diria que... eu digo que a noite de hoje é memorável por vários aspectos. Primeiro, porque nós conseguimos, André, Alessandra, juntar na mesma mesa dois titãs do direito previdenciário, do ensino brasileiro. Melissa, advogada militante e professora. Savares, juiz federal previdenciário militante e professor. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós nos orgulhamos na noite de hoje. Mas existem algumas coincidências que envolvem também o momento de hoje nessa análise contextual. Na visão privilegiada que tínhamos aqui da mesa, nós tínhamos a exata percepção do que acontecia na plateia. E há muitos anos eu não via uma plateia imóvel, uma plateia ativa em termos de atenção, uma plateia respeitosa, uma plateia que estava aproveitando um momento que muitas vezes pode ser único. Então, quanto a isso, todos também estão de parabéns. Nós também temos algumas lições a retirar do que os nossos palestrantes transmitiram a nós. Uma delas aprendi com meu pai, Melissa Savares. Meu pai também é professor, inclusive professor da casa, professor José Leocádio da Cruz, e sempre dizia que o bom professor, o bom palestrante tem que compreender o público a que se dirige. E hoje ficou muito claro que Melissa e Savares são exímios conhecedores dessa arte que é a comunicação com o público. E também, eu diria que existe uma separação de dois conceitos, de coragem e ousadia. A coragem é quando você se coloca naquela situação, mesmo sem saber as consequências e sem saber se tem os predicados para vencer aquele desafio. Mais ou menos no teu concurso da magistratura. E uma vez, até falar em coragem, o Savares me ligou, alguns anos atrás, falou assim, Fabrício, eu já juiz federal, recém-ingressado da magistratura, disse assim, Fabrício, não quer participar de um mutirão de conciliações e mediações em Curitiba sobre sistema financeiro de habitação? Só para entender um pouco qual que era a proposta. 10 mesas de negociação sobre um tema, ao mesmo tempo coordenadas por um juiz.
Falei, Savares, não entendo nada de SFH, que é o apelido carinhoso que nós damos ao Sistema Financeiro da Habitação. Não entendo nada, acho que isso não vai dar certo, não é comigo. Eu não entendo nada de mediação e conciliação, porque não tinha na graduação, vocês têm hoje, pelo menos como opções. Savares me deu uma grande lição, falou assim, sorria. Sorria que vai dar tudo certo. Dito e feito, cheguei lá na mediação sem saber nada, mas sorrindo realmente abre bastante canal comunicativo. E também foi um ato de coragem, não de ousadia. Mas eu diria que a lição que a professora Melissa nos deu no final de sua fala, o cuidado com o cliente, o cuidado com aquela causa que está sendo levada à justiça, e também aquele recado que deu para todos vocês que talvez se dediquem à área previdenciária, na área advocacia previdenciária. A ousadia ocorre quando você vai além do senso comum, mas com muito conhecimento, muito estudo, muita dedicação. Você vê diferente, você ousa porque você sabe que você consegue, mas com bastante responsabilidade, com muito estudo e com muita dedicação. Está aí a professora Melissa misturando direito previdenciário e, para minha grata satisfação como professor de internacional público aqui na UEPG, com o internacional. Então é isso, a coragem e a ousadia são questões diferentes, mas o grande conselho final do Savares é que usemos. Então, eu não quero tomar muito do tempo de vocês. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear algumas bolsas de estudo. Eu passaria a palavra ao mestre de cerimônias, mas eu gostaria de dizer em palavras finais mesmo. Obrigado, Melissa. Obrigado, Savares. Graziela, Luiz, que nos acompanham, que fizeram tudo isso, tornaram isso tudo possível. Muito obrigado. Queridos alunos, obrigado. Parabéns pela participação. Professor Alexandre, professora Adriana, professor Guilherme, professor Vicente, colega André, colega Alessandra, obrigado. Essa noite é memorável e de hoje nós tiramos grandes lições para o futuro. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Muito obrigado. Então agradecemos a participação de todos. Encerrados os painéis dessa noite, agradecemos em especial as instituições parceiras, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Itaipu Binacional. Boa noite a todos e muito obrigado.